Não dá para falar de poder do agora sem falar de cruz. Como assim, Juliana? Sem falar de sofrimento. Não dá para a gente discutir estado de presença sem colocar isso na mesa. Trazendo esse conceito para você, eu queria que você pensasse nesse momento, que você trouxesse para a memória tudo que vem em você quando você ouve a palavra assim, ó, cruz. A cruz é um arquétipo, é um símbolo muito forte, né? Quando a gente fala cruz, isso já te puxa para sofrimento, para luta, para guerra. E o que a gente tem dentro desse livro? O que a gente tem aqui que me alivia isso, ou que pode me fazer entender o quanto isso grita em mim? Sofrimento é uma palavra que geralmente está muito associada à vitória posterior. Nós somos condicionados ao longo das nossas vidas, das nossas heranças e de tudo que está em volta de nós, enquanto inconsciente coletivo, nós somos condicionados a entender que o sofrimento é uma base necessária. E isso não só para a nossa vida, mas para as nossas relações e para as nossas projeções também. Isso acontece, por exemplo, quando você entende que a jornada de um herói, ela precisa de ter uma cruz. Ela precisa de ter um laço nele nas costas, que o chifre, mas que o faça sair dali extremamente forte. Mas eu vou te fazer uma pergunta muito sincera e fiel. Será que esse tem mesmo que ser o símbolo que eu carrego para mim, para a vitória da minha vida, para o meu estado de presença? Será o que esse livro, dentro dessas quase 300 páginas, consegue me ensinar, consegue me trazer para aliviar o meu sofrimento? Como que a gente consegue trabalhar isso? A gente consegue trabalhar isso começando de 2 pontos. O primeiro, entendendo que ninguém escolhe sofrer. E quando eu falo isso, eu não estou isentando a culpa e a responsabilidade dos nossos atos de nos colocarmos em situação de sofrimento. O que eu estou dizendo para você é que uma pessoa que não é plenamente desperta, uma pessoa que não tem estado de presença, ela não consegue não sofrer. Percebe? O sofrimento, ele é impossível de ser transfixado, transfigurado, de sofrer uma alquimia, se eu não sou uma pessoa desperta. E afinal de contas, o que é ser desperto neste ponto? É entender que eu, ao perceber a minha consciência fora da minha condição de vida, vocês já vão entender isso aqui de forma muito clara, ao entender a minha consciência acima da minha condição de vida, eu não sou dependente do sofrimento para sentir plenitude. Quando eu estou em uma não consciência e eu vivo dentro da minha condição de vida, é impossível eu saber o que eu estou escolhendo. Percebe? Eu simplesmente ouço as histórias da minha cabeça, replico as histórias da minha cabeça e projeto as histórias da minha cabeça que me tiram da minha vida e entro em sofrimento. Vou trazer uma frase que eu tenho certeza que vocês já ouviram. Perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Por que esse cara falou isso? Vocês já se perguntaram para bater um papo com um sujeito assim? Fala, cara, tu tá aí, dependurado, flagelado, lascado, entregue. Tu olha pra gente e fala, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Que foi por amor ou foi por partilha? Ou foi por convicção de que todos os que estão inconscientes vivem somente dentro da condição de vida que têm? Você já parou para pensar nisso? Dessa forma?
A cruz é um dos arquétipos, e a gente vai discutir isso dentro do Clube Maestria Consciente, tá? Nós estamos aqui com umas pessoas barra pesada, nós vamos entrar com o tio Jung nisso aí, muito forte. A cruz é um arquétipo muito forte em nós. Juliana, como assim arquétipo? Ele é um símbolo. Juliana, como assim um símbolo? Símbolo é tudo aquilo que se apresenta para você e traz algo muito maior em você. Arquétipo é um símbolo, basicamente isso. Isso aqui, essa cruz, é um dos símbolos mais poderosos, porque ele foi replicado por gerações. E isso não diz respeito somente à sua vidinha aí, eu na minha altura dos meus 42 anos. Não! Presta atenção, meu bem. Para que você chegue onde você está, eu estou só contando a parte sapiens, do Homo sapiens, tá? Não estou nem falando da galera reptiliana, mamífera, estou falando disso em nem a hora. Você foi replicando ao longo da sua vida tudo aquilo que você recebeu de herança, porque afinal de contas, você tem o cabelo preto, o olho preto, a pele clara ou escura como herança. Será que você também não herda esses padrões? Pois eu vou dizer que herda. Herda em você memórias coletivas. Juliana, pronto, lá vai você com incenso falar de constelação familiar. Não tem nada a ver com isso. O que eu vou trazer para você é ciência. Vou te trazer um estudo para a gente fechar. Nós vamos fechar esse livro de maneira explosiva hoje. Para você ter uma ideia, fizeram um estudo na década de 80, tá? Com os herdeiros genéticos de quem esteve no Holocausto. Tá? E depois esse estudo foi replicado no ano 2000. O que eles encontraram ali? Aquele trauma, aquela vivência repetida foi tão forte, foi tão imensa, que ela modificou geneticamente essas pessoas. Para quem tiver interesse, me manda comentário aqui, fala comigo que eu mando o estudo, é fantástico. Ela modificou geneticamente Eu essas pessoas. quero. Geneticamente. E o que foi percebido? Que essas pessoas, embora não descendentes, que conviveram com essas pessoas que estiveram no Holocausto, elas tiveram uma mudança na genética em relação aos hormônios que ativam medo, insegurança. Elas tiveram uma alteração geneticamente comprovada que as levavam para um ritmo dentro de uma condição condicionada de vida muito mais tendenciosa ao sofrimento. Juliana, por que você está trazendo isso? Vamos lá. Em 12 gerações, 12, foram precisas de 4 a 6 mil pessoas para chegar na sua genética. Se a gente for para 30 gerações, a gente está falando de mais de 1 milhão de pessoas e a gente reduz isso para 4, 6 mil porque você colapsou o pedigree, né? Iguais, genes iguais, a gente não conta. Mas isso é para outra aula, tá? Você, para estar aí onde você está, você passou por muita coisa. Esses genes seus têm muitas tendências, têm muitas cadeias que ativam em você muitas coisas. A palavra sofrimento, a palavra trabalho, a palavra cansaço, a palavra dor são arquétipos só de você ouvir, onde você puxa desse campo coletivo e traz para você isso. Quando você não é uma pessoa que tem uma consciência de quem você realmente é no presente, e é isso que Eckhart traz nesse livro, por isso que ele é tão forte, você sucumbe a isso, percebe? Você sucumbe a isso. E aí, quando eu falo cruz, você já traz sofrimento, você já traz não escolha, você já traz dor, mas você também traz muita dúvida inconsciente. Porque algo em você, em vivência, é diferente nisso. Percebe? Quando essa frase é dita agora, nesse contexto do que a gente explanou aqui,
perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Esse cara estava dizendo o seguinte: você não tem controle sobre a sua vida porque você não está presente aqui. Você está sucumbindo a tudo que você carrega e a tudo que chega para você por não ter consciência da sua presença. E aí eu quero trazer para você uma coisa muito forte que ele coloca aqui. Ele começa a fazer isso na página 215, para quem gosta de acompanhar, tá? Ele vai desleixando isso. Onde ele trabalha algo que mudou completamente a minha vida, que é entender que tudo que eu limito me diminui. Como assim, Ju? Quando a gente coloca um conceito, uma palavra, um símbolo e diz que esse símbolo é só isso, eu estou reduzindo isso ao que eu estou falando. Ao trazer vida como algo que pertence ao que eu já vivi, ao que eu vou viver, eu estou conceituando a minha vida, eu estou tirando da minha vida a possibilidade dela ser o que ela é. Percebe? A gente é muito traiçoeiro, o ser humano é extremamente traiçoeiro. Todas as vezes que a gente não tem consciência da presença, do estado de presença, do não julgar, e a gente tem aula aqui disso, todas as vezes que eu não tenho essa consciência, eu procuro respostas e não procuro perguntas. E quando eu procuro perguntas, eu corrompo a minha pergunta. Porque a gente vai dar um jeitinho de fazer a pergunta encaixar na resposta que eu já tenho. Vai ou não vai? Fala pra mim. Ah, vai. Quando eu limito a minha vida a essa condição e achar que os meus problemas são a minha vida e não são a minha condição de vida, eu vou procurar respostas porque nós somos incompletos. Existe algo em você, em essência, que grita para expandir? E aí você tenta tapar esse buraco. Falar, ai, eu tô assim porque eu sou ansiosa. Ai, eu tô assim porque meus boletos estão tudo bagando na porta. Tá entendendo? Então eu vou confirmar para entender. Eu até quero entender por que eu sou assim, mas eu vou procurar as perguntas que confirmem o que eu já acho. Ai, mas o governo do Chacrinha tá indo por água abaixo porque o outro Chacrinha lá quer brigar com cartolinha, entendeu? E eu tô no meio disso tudo, eu preciso discutir isso. A, o B, o C, entendeu? Não, mas eu vou procurar perguntas que me justifiquem, que me respaldem as minhas respostas. Estado de presença não é isso, gente. A maior lição para resumir este livro, e não só o capítulo 10, é: não procure as respostas. Não tenha respostas. Nenhuma resposta, nenhum conceito. Se desfaça disso. Se desfaça disso. Procure as perguntas. Para de encaixar em conceito na sua condição de vida, o seu estado de presença, ele não está lá. Ele não vai estar lá. Você não vai encontrar presença nisso. Indo mais à frente aqui, eu quero trazer uma coisa muito poderosa para vocês. Vamos olhar aqui para essa imagem. Um desenho, por favor, magnífico, me elogiem. Dentro das minhas limitações artísticas, eu fiz o meu melhor. Tá? Mentira, não fiz não. Podia ter feito melhor. Pronto, falei, tá? Mas vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho a cruz, não tem? Não, não tem. Eu tenho um símbolo livre, onde eu tenho o passado e o futuro. Passado e futuro. A sua condição de vida. Sabe o símbolo da estrada? Passado, onde eu já fui, futuro, onde eu tenho que ir, que todo mundo ama, né? E bota o carinha no meio lá, andando, sempre de costas para alguma coisa e nunca presente. Acho que nunca mais vocês vão fazer post assim na vida. Mas ele sempre tá, né? E eu tenho
um centro, percebe? Um centro. Ao descer a cabeça da entrega, o que a gente tem de símbolo? O presente. Esse cara que esteve aqui, ele não disse à toa, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E se entregou. Ele não disse, ó, perdoa amanhã, porque amanhã eles vão estar tudo arrependidos, hein? Passar 2000 anos aí, essa conta vai bater, vai ter um povo aí que vai pensar nisso aí, vai dar um probleminha, hein? Ele não disse, eles fizeram isso porque eu precisava de provar meu amor. Não. Ele falou no presente. Percebe? A entrega é agora. Enquanto você não soltar a sua condição de vida, o seu passado e o seu futuro, você não entrega, você não acende a sua consciência. Quando a gente fala que a inconsciência é a única prisão que você precisa de vencer, a gente está falando disso. Todas as vezes que você amarra sua vida em um conceito, você está preso nisso. Bruna, pode falar. É engraçado que você falando, eu lembrei de um fato que eu comecei, esse é o primeiro livro que eu estou assistindo, assim, 100%. E aconteceu tanta coisa nesse período, do primeiro livro, do primeiro capítulo, até agora, que eu parei e percebi, caraca, realmente, tipo, tudo fez sentido. Eu tive oportunidades que eu jamais imaginei que eu teria agora, sabe? Tipo assim, eu imaginava daqui uns 10, 20 anos e olhe lá, mas aconteceu tanta coisa, foi tanta loucura, porque aí eu percebi que eu tava vendo meu presente. Porque eu tava tão amarrado, tão amarrado assim, eu tenho que passar na faculdade, tenho que passar na faculdade, que esses meus últimos 2 anos foi vivendo só nisso, só pensando nisso e tipo assim, cara, quando eu passar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas aí quando eu parei e pensei, eu tenho que fazer o meu hoje, foi tipo assim, foi uma mudança que eu não realmente não acredito que eu vivi desde o primeiro capítulo até agora. É muito engraçado. Isso é muito forte. Essa transformação, a gente no capítulo 6 que está aqui disponível, a gente falou muito disso. Ela acontece quando você acontece, percebe? Porque qual é o grande problema que o Eckhart fala? Ele grita do jeito suave que ele tem. Quem já viu a entrevista dele sabe do que eu estou falando. Ele fala baixinho, quase tem que botar o microfone no último furo para você ouvir. Ele grita, se você se livrar da sua condição de vida, você terá a vida, percebe? Juliana, mas você está falando de cocriação? Estou. Isso que a Bruna está falando é cocriação. Juliana, Aconteceu, mas você pode falar, Bruno. aconteceu uma coisa também que você falou que eu achei muito engraçado, porque assim, a gente se agarra a todas as oportunidades que você tem em volta. E agora eu vou falar um pouco especificamente de religião. Então, você se agarra ao espiritismo, catolicismo, tarô, aos cristais, e aí eu me vi que eu estava agarrando nisso tudo em busca de uma resposta que não existe. E aí, quando eu comecei a ler o livro, a comprar, eu falei assim, realmente, eu vou ter que largar. Aí foi quando eu decidi largar tudo que melhorou, assim, porque eu tava vivendo o meu agora, porque eu só tava preocupada em procurar a resposta para um negócio, tipo assim, anos, e não de agora, entendeu? Exato. E é quando você. Então, agora eu vou dar um pitaquinho aí, porque a Bruna, futuro, super jovem, eu velha, muito passado, né? E outro dia me veio assim, aqueles pensamentos intrusivos, né? E aí, nesse pensamento intrusivo, o que aconteceu? Eu simplesmente parei e pensei assim: olha, eu era muito jovem quando eu fiz isso, quando aconteceu isso. Então, sabe, eu me perdoo, porque eu era jovem, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, eu não tinha consciência. E aquele pensamento parou de me atormentar, né? Então, assim, ela está falando de futuro e eu de passado, né? Mas, assim, funciona para os dois lugares, né?
Por quê? É aqui e agora. Exato. Vocês não estão falando de futuro, vocês não estão falando de passado. Vocês estão falando da única coisa que existe, o agora. O Percebe? agora. É. Percebe? Que a Então, vida acontece agora mesmo, né? exato. O que que é faltar vida na vida, que é uma coisa que eu falo tanto, e talvez essa seja É. a, uma mensagem que eu carrego em mim, que eu tenho vontade. Acho que uma das poucas coisas que eu pegaria um megafone e botaria na janela para dar uma gritada. Fala, gente, tá faltando vida na sua vida, cara. A vida, o que nos move, a presença, não é a nossa condição de vida. É. Não é o seu passado, não é o seu futuro. Juliana, mas poxa, caramba, mas como assim? E a cocriação? E o quadro dos sonhos? Presta atenção. O estado de presença não pode ser confundido com carpe diem. Não é sobre isso. Não é É algo oba-oba. muito maior do que isso. A gente não tem. Isso aqui é um grupo de estudo de livro, mas nós vamos entrar no Clube Maestria Consciente dentro dessa projeção consciente na presença para a cocriação, com toda uma base científica, que isso sim é real. O que, que não é real? Eu colocar a minha intenção e a minha atenção em um objetivo futuro e perder a minha vida com isso, que é o exemplo que a Bruna falou. Porque eu projeto a minha vida e coloco ela lá e não aqui. Lá. A minha atenção só existe agora, meu bem. E a sua intenção é outra coisa. Percebe? A Carmen trouxe um exemplo de nível de consciência incrível, que é a libertação do sofrimento. Vocês têm noção do que é isso? Vocês estão entendendo? A libertação de todo o sofrimento. Tudo que é exposto à luz, vocês já ouviram essas frases que eu cito bastante esse cara. É. Tudo que é exposto à luz se torna luz. Tudo que não é exposto à luz não tem luz. Percebe? O poder do agora é o poder de você entender que só existe vida na vida. E para a gente se aprofundar mais ainda, eu quero trazer para vocês uma coisa muito. A última pergunta do livro. E como chego nesse ponto de consciência? Quando nós nos rendemos àquilo que é e assim ficamos inteiramente presentes, o passado deixa de ter qualquer força. Não precisamos mais dele. A presença é a chave. O agora é a chave. Quando eu vou saber que eu entreguei? Quando você não precisar mais fazer essa pergunta. Entende? Quando você percebe que você é uma pessoa desperta. Agora. Percebe? Juliana, mas é impossível. Vai dizer que a sua cabeça não tagarela com você, ela é mudinha? Imagina! Ela é uma traque. Vai dizer que você não é tomada pelos seus pensamentos, que você também não dá um negócio. Gente, como eu descubro se eu estou desperta? Agora. Quando eu estou agora falando, isso é meu? Ou faz parte da minha condição de vida? Percebe? Eu só tenho um momento para estar desperto, é agora. Você só tem uma chance para viver, é agora. Quando você vai. Olha que pergunta capciosa. Quando eu vou saber que eu estou entregue? Quando você não precisar perguntar, porque você está quando? Quando que você está? Agora. Agora. Mas eu não tinha o nível de consciência, eu fiz coisas horrorosas.
eu julguei. Em que momento você está? Percebe? Isso é a chave para a liberdade de todo e qualquer sofrimento que você tenha. Esse livro é iniciático, não porque ele trabalha conceitos, não porque ele tem versículos canônicos famosos, não porque esse cara é famoso. Não, não é por isso. É porque ele te inicia em um caminho para você perceber que você pode estar perdendo a tua vida. Dentro dela. Ele te inicia em um caminho para você perceber que existem coisas, forças, tendências, puxões que você não entende, que você não tem consciência, mas que você tem uma chance agora de perceber e de despertar. Ele é iniciático e poderoso porque ele te prova que você é único agora e que você pode e terá tudo o que você plantar e viver Agora. agora. Então, assim a gente encerra o capítulo 10. Eu vou deixar um convite para quem está vendo aqui. Próximo ciclo do Clube do Livro, a gente vai explodir, literalmente. Vai ser um clube fechado, que eu vou trazer, quebrando o hábito de ser você mesmo, onde a gente vai pegar tudo que a gente viu aqui e vai explodir aqui. Garanto para você o seguinte: se você se permitir a oportunidade de estar presente agora na sua vida, você vai perceber que isso aqui é uma escolha quando se é consciente. Mas quando não se é, você pode estar perdendo a vida na sua vida.